Na aula passada, a gente fez o array virar uma espécie de interface, que são esses cards aqui embaixo, que é esse array que a gente adicionou aqui manualmente. Nessa aula aqui, que é a aula 5 de uma série de 8 aulas, a gente vai alimentar esse array com dados reais do formulário. Então, o ciclo profissional que a gente vai fazer é o seguinte: é formulário, validação dos dados, criação de um objeto, array, storage e renderizar aqui embaixo quando a gente fizer a adição desses dados. Então, no fim dessa aula, o aluno que está vendo esse vídeo, ele vai aprender a preencher o formulário, ele vai enviar sem carregar a página, validar os dados, que é muito importante, criar uma tarefa real e salvar no local storage. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é apagar esses dados. Eu vou comentar para deixar ele aqui como objeto de estudo, mas para o seu projeto real você pode apagar, ok? Pode deixar apagado. Então, essas tarefas aqui, elas foram úteis para a gente naquela aula 4. Mas agora eu quero que o sistema ele seja alimentado pelo usuário e não por dados de array fixo, que é esse caso aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, nós vamos começar aqui a aula 5. Então, vamos achar aqui a função colocar a data. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu buscar aqui. Colocar data, essa aqui, ó. Após essa função que nós trabalhamos na aula passada, nós vamos pegar, que eu vou até copiar aqui. Aqui vai ser o seguinte: aula 5. Limpar campos do formulário. Depois que a tarefa for criada, limpar os campos do formulário, facilitar a criação da próxima tarefa. Não. Ele pegou automático aqui. Essas inteligências artificiais que eles incluíram no Visual Studio Code, ele fica tentando deduzir. Então, depois que a tarefa for criada, com sucesso, vamos limpar os campos e desenvolver o foco. Essas IAs eu vou até trabalhar depois um pouco com IA aqui no canal, mas principalmente para quem está começando aí, tomar muito cuidado com a IA. Ela gera muito lixo. E aí, se você não tem a base, os fundamentos, você vai criando qualquer coisa ali, vai criando lixos, muito código, e a sugestão nem sempre é a mais viável. Você vê que aqui no comentário ele sugeriu algo, e aí eu aceitei, mas na verdade não era aquilo que eu queria descrever. Bom, vamos lá então. Vou criar aqui uma function. O nome dela vai ser limpar campos do formulário. Só isso, sem parâmetro. Uma função sem parâmetro. Nós vamos ter aqui um input. O input descrição, que vai ter um value que vai ser vazio. Então aqui nós vamos limpar os campos. Nós vamos ter um input minutos.value. Esses dois campos aí, eles vão ser para limpar. Obviamente que eu não vou limpar tudo cegamente. Deixa eu comentar aqui. Mantém a data preenchida com hoje. Então, eu vou colocar aqui a nossa função. Colocar data no input. Essa função aqui a gente já tem. Esse tenta está atrapalhando mais do que está ajudando. E aqui nós vamos colocar
volta o foco para o campo de descrição. Somente isso. Input, descrição, ponto focus, ok. Ctrl S para salvar. Ele vai manter aqui a nossa data para o dia de hoje. Essa aula, a quinta aula está sendo gravada hoje, dia 25 de abril. Bom, vou manter a data então preenchida. Isso aí vai melhorar a experiência do usuário. E aí, se ele quiser, é só clicar aqui e ele escolhe a data. Nesse momento aqui eu vou deixar ela preenchida. Bom, aqui embaixo nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos, deixa eu comentar aqui, criar aula 5 ainda, para a gente não se perder. Criar objeto nova tarefa. Então aqui nós vamos fazer o seguinte. Aqui a gente lê os inputs. Aqui a gente vai ler os inputs, validar e transformar os dados em um objeto JavaScript. Pronto. Então vamos lá, vou criar aqui a nossa function. Olha só como é que ele vai sugerindo o nome e tal. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Depois eu vou até ver como que eu tiro isso do Visual Studio Code, porque eu fui instalando, fazendo teste, né? Eu estou trabalhando com algumas inteligências artificiais, e esse modo intuitivo dele aqui, provavelmente algum pacote que eu instalei, alguma extensão, e aí ele está sugerindo algo que, na verdade, não é o que eu quero. É criar nova tarefa pelos campos. Aí aqui eu vou criar o seguinte, constante descricão. A constante descricão, ela vai ter o input descricão.value.trim. Uma const data, que vai ser um input data value, uma const minutos, que vai ser um parse int. Eu vou fazer aqui um casting, né? Parse int no input minutos value, aqui 10, ok? Aqui as validações. Nas validações nós vamos ter se a nossa descrição, se houver a nossa descrição, se não tiver descricão, se não tiver, nós vamos fazer o seguinte, alerte, digite o nome da tarefa. Caso a pessoa venha aqui desavisadamente, clica em adicionar tarefa. Nós vamos adicionar aqui essa validação. Input descricão, ponto focus, return null. Eu vou até copiar essa parte aqui, Ctrl C, Ctrl V. Só que aqui vai ser, se não houver data, nós vamos colocar aqui, selecione uma data. Input data focus, return null. Aqui embaixo, se não houver minutos ou minutos for menor ou igual a 1, nós vamos colocar aqui um alerte de digite um tempo válido em minutos. Input minutos.
Ctrl S para salvar. Essa função não está fechando, né? Deixa eu fechá-la aqui, senão vai dar erro. Ctrl S para salvar. Deixa eu vir aqui e colocar objeto final. O que vai ser esse objeto final aqui? Nós vamos criar uma constante que vai se chamar nova tarefa. É muito poderoso, é muito intuitivo isso aqui, realmente, mas tem que saber usar. ID é a data agora, date now. Date now. ID 2 pontos, né? Não tá pegando aqui o 2 pontos porque meu teclado mudou aqui sem querer. ID 2 pontos. Date now. Descricão vai receber descricão. Data vai receber data. Minutos originais, minutos. Tempo restante, minutos. Vezes 60, ok. Concluída, false. Perfeito, até aqui perfeito. E aí aqui embaixo eu coloco return nova tarefa dentro da minha função criar nova tarefa pelos campos. Ctrl S para salvar. Então, mesmo com o required, a gente já tem o required pelo navegador. Eu validei também aqui pelo JavaScript. Isso é mais seguro e deixa a lógica do projeto centralizada aqui nessa função. Não deixe só o campo required, que a gente colocou aqui no HTML quando a gente criou. A gente criou aqui, ó, nome da tarefa, type, nem colocamos o required. O required aqui no input, ele está pegando diretamente pelo navegador Chrome. Aqui, ó, o data a gente colocou o required. Aqui a gente não colocou? Ah, colocamos, tá aqui, ó. É que tava oculto aqui. Ei, deixa eu voltar. Aqui é o required, aqui no campo. Então, ou seja, o required, ele vai requerer que eu preencha. Se eu preencher aqui, aí eu vou tentar mandar, aí eu vou preencher aqui. O data já está automático, né? Aqui, no caso, é texto, é número. Aí ele vai passar. Se eu clicar aqui, sem nada, ele não vai passar. Bom, só para a gente recapitular ali que no HTML já estava. Então, aqui o trim que a gente colocou, ele vai remover espaços. Se a gente por algum motivo ali deixar espaço. O parseInt, ele transforma em número, né? Automaticamente ele faz um casting. O DataNow, ele vai gerar ali uma data... ele vai gerar um ID simples para a gente aqui, né? O ID vai ser a data de agora. E o tempo restante vai ficar em segundos. Ele vai calcular aqui a quantidade de minutos que eu colocar aqui. Eu colocar 2 minutos, ele vai multiplicar por 60 segundos, que 1 minuto é 60 segundos, e aí vai calcular em segundos. Bom, agora aqui embaixo, depois dessa função, nós vamos fazer o seguinte. Copiar aqui. Aula 5 ainda, nós vamos adicionar tarefa ao sistema. Até os nomes ele fica dando intuitivo. É bem poderoso mesmo. Deixa eu fazer um comentário aqui maior, para não precisar ficar dando ponto e vírgula. Então, esta função centraliza o fluxo correto. Primeiro, adiciona ao array. Depois, salva no local storage.
Depois, renderiza a tela. Depois, limpa o formulário. Então é isso que ela vai fazer. Então vamos a ela. Function vai se chamar adicionar tarefa e apenas isso. Nova vai ter um parâmetro chamado nova tarefa. Abro, fecho chaves. Então, adicionar tarefa, nova tarefa. Então, tarefas vai ter um ponto push, que ele adiciona ao final. Isso aqui é um método do array. Vai adicionar o quê? Vai adicionar a nova tarefa. Depois, salvar tarefas no storage. Vai pegar esse método. Depois, renderizar tela. Depois, limpar campos do formulário. Aqui deu certinho. Console log. Nós vamos ter aqui console log, tarefa. Só que aqui eu vou colocar o seguinte. O emoji que ele trouxe ali deu certo. Nova tarefa adicionada. E aí console log aqui para debugar a nova tarefa. Console log. Aqui ele errou. Total de tarefas agora, tarefas language. Faltou um emojizinho aqui, deixa eu pegar que eu deixei separado aqui num bloco de notas. Ctrl S para salvar. Bom, eu não quero espalhar esse fluxo em vários lugares. Então toda nova tarefa ela entra aqui. Isso vai deixar o código previsível quando a gente for adicionar a tarefa. Agora é o seguinte. Aqui no renderizar tela, antes dele, eu tenho que criar aqui um evento de formulário, né? Quando o usuário vai enviar o formulário. Então tem que ser antes de renderizar a minha tela. Então vou vir aqui, vou copiar o aula 5. Aqui ainda. Ctrl C. Ctrl V, aula 5. Isso aqui vai fazer o seguinte. Evento do formulário. Então aqui dentro dos comentários eu vou colocar quando o usuário envia o formulário. 2 pontos. Vai fazer o seguinte. Primeiro, impedimos o reload. Nós temos que impedir o reload da página. 2. Criamos a tarefinha que a gente fez lá em cima. Criamos a tarefa. 3. Se estiver tudo certo, adicionamos a tarefa. Caramba, o trem pega tudo mesmo. Então vamos lá. If o form tarefa. Se existir o form tarefa, então form tarefa. Ponto add event listener. No botão submit, ele vai disparar a função com o parâmetro evento. Aqui o evento, nós vamos fazer o prevent default, né, que é o clique. Prevent default, ele vai evitar de carregar a página. Aqui nós vamos colocar um constante, nova tarefa e criar nova tarefa pelos campos. Pegou certinho aqui. Só que aqui eu vou comentar o seguinte. Se a validação falhar, a função retorna null. E aí eu vou colocar aqui if não existir nova tarefa, então return. Se não existir nova tarefa, return. Se não,
adicionar tarefa, nova tarefa. Fecho aqui. Na verdade, já deveria ter feito isso, né? É que isso também é uma coisa muito importante. Se você estiver usando aí a partir de agora, como eu estou gravando essas videoaulas já incluso a inteligência artificial, incluso aqui novos componentes, novas extensões no meu Visual Studio Code, ele não faz o fechamento para mim quando eu faço aqui a função. Lembra que é o seguinte, sempre quando eu abro um if aqui, por exemplo, eu já tenho que fazer aqui e aqui, e aí eu começo, para eu não esquecer a estrutura, porque a sintaxe da linguagem não mudou nada. Então, cuidado com isso. Bom, já fiz isso aqui. Agora é o seguinte, eu percebi que quando eu faço aqui para adicionar tarefa, olha, ele está dando tempo, minuto, vale. Ele está dando alguns erros aqui, que é o seguinte. A nossa função que a gente fez, alternar timer, alternar timer da tarefa, que é essa aqui, ó. Alternar timer da tarefa, nós vamos ter que trocar ela para... Eu só tenho ela aqui, deixa eu ver se tem mais aqui. Ó, alternar timer da tarefa, nós vamos colocar ela como alternar timer, alternar conclusão da tarefa. Ctrl C aqui, vou trocar outra também, alternar conclusão da tarefa. Ctrl S para salvar. E a nossa excluir. Porque isso aqui fazia sentido lá nas primeiras aulas. Lá na aula, acho que 3 ou 4. Aqui nós vamos colocar excluir tarefa. Ctrl C. Ctrl V aqui para achar outra. Não é excluir tarefa que estava, era outra. É excluir timer. Excluir timer. Essa aqui, ó. Nós vamos só colocar excluir tarefa. E aqui dentro, já excluí os dois lugares? Deixa eu ver aqui, acho que eu já excluí os dois lugares. Vamos fazer um teste. Alternar conclusão da tarefa. Já está aqui no botão, e excluir tarefa também está aqui no botão. Então esses botões, eles não são ação de timer, são ações da tarefa, tá? Então eu já ajusto aqui a nomenclatura para o projeto ficar, para ele não ficar tudo torto aí com o nome e dar erro. Ok? Bom, e outra coisa também que eu percebi que eu escrevi errado na aula 4 foi nenhuma tarefa. Aqui eu escrevi tareda. Nenhuma tarefa. Ok? Bom, vamos testar aqui agora a nossa aplicação. Vou dar um atualizar aqui na tela, mas quando eu salvo aqui ele já atualiza, obviamente. Então vou colocar aqui teste 1, adicionar, digite um tempo válido em minutos. Bom, deixa eu ver aqui. Eu estou digitando 1, ele não está pegando. Ó, eu coloquei um tempo de 3 minutos, 4 minutos, ó, por exemplo aqui, teste e adicionar. Ó, 4 minutos ele adicionou, 3 minutos ele adicionou, 2 minutos. Vou botar aqui um textinho. 2 minutos, 1 minuto. O nome da tarefa, 1 minuto ele não está pegando. Vamos ver por que aqui. Na validação de tempo de minuto. Cadê aqui? Cadê a nossa validação? Validação.
minuto. Aqui, ó, a validação. Se não houver minutos ou minutos menor ou igual a 1, aqui está o erro, eu botei esse sinal de igual. Se não houver minutos ou minutos menor que 1, Ctrl S para salvar. Vamos testar agora? Teste 1 minuto. Uma tarefa aí de 1 minuto que eu vou ter para realizar. Só para fazer o teste. Adicionei. Agora foi, ó. Teste de 1 minuto. E aqui o timer. E agora fechou certinho. Ok. Bom. Então a gente criou as tarefas reais no nosso projeto aí, o Focus Verde. Na próxima aula, a gente vai dar vida aos cronômetros, né, de cada card, iniciar, pausar, ou resetar e o timer aí por tarefa, colocar o timer por tarefa. Vejo você na próxima videoaula.